Bom dia, gente. Bom dia, Tati. O Edilane, você entrou e saiu? Entrou e saiu. Entrou. Agora, tá quieta. Dificuldade de conexão de internet, será? Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem também. Como é que foi de feriadinho, gente? Deu para descansar um pouquinho? Eu fiz nada da vida. Fiquei só deitado o dia inteiro. Ai, gente, eu vou contratar você, vou te trazer para cá para você me ajudar a fazer questionário pós-aula. Eu não dei conta de fazer todos, não. Alguns eu fiz, viu? Já pode olhar aí na disciplina de trânsito e de escolar. Acho que tem uns 2 de cada disciplina que eu consegui colocar já, postado. Aí, eu não cheguei ainda lá no social, porque é sábado, que eu vou pela ordem da semana fazendo os questionários. Me dá um pratinho. Eu vou usar. O celular fica aqui. Ganhei uma torrada. Ele que fez. E aí, nós vamos ter só esses 8 participantes? Podemos começar? O que vocês acham? Eu já ia falando que só tem um público feminino, mas o Juliano tá aqui caladinho no cantinho, ó. Agora que eu vi o Juliano. Tô aqui. Tá aí. Bom dia. Bom dia. Ó, a Nayara chegou também. Pessoal, o que eu coloquei, que eu postei pra gente fazer hoje, que estava lá no nosso plano de ensino já, é um estudo de caso, que, no caso, é uma atividade, é uma tarefa mais prática. Por que eu coloquei link de aula síncrona? Para eu explicar para vocês como que é para fazer, do que se trata essa atividade. E aí vocês vou deixar vocês fazendo, ou vocês escolhem outro horário para fazer. E a gente começa a outra live do estágio escolar às 10 horas. Por que que nós não vamos precisar do link inteiro? Não vai ser necessário, porque eu vou explicar o que fazer. E o conteúdo teórico que vocês vão utilizar para fazer esse estudo de caso, vocês vão ter que utilizar dos artigos que a gente já conversou nas outras aulas. Por isso que lá na referência da aula de hoje eu coloquei referência, são todas as leituras que a gente já fez desse ciclo, tá? Então eu vou ler junto com vocês o estudo de caso. Vou explicar que vocês vão fazer uma atividade em dupla, que vai valer nota para a segunda VA, que é a nota principal da segunda VA dessa disciplina, é esse estudo de caso. E eu vou mostrar para vocês como que ele é e depois eu vou postar em formato de tarefa para vocês já anexarem o que vocês forem fazendo até a semana de prova. Combinado? Vou então compartilhar a tela. Doutor, para com isso. Então, olha só, isso aqui é só uma capinha. São 2 historiezinhas, cada uma é um estudo de caso, é para fazer os 2, todo mundo. A tarefa completa são os 2. Primeiro estudo de caso, ou caso clínico número 1, é desse moço aqui, fictício, tanto os dados quanto a foto. João, 50 anos, empresário, queixa de insônia, dificuldade para se concentrar e perdas significativas de memória. E aí, professora, o que a gente vai fazer com esses dados?
Vocês podem pensar que tanto ele é um motorista que sofreu um acidente e apresenta essas características, como também vocês podem dizer o que significa isso para para uma situação no trânsito. Se isso é grave, se isso é complicado, se isso pode prejudicá-lo. Vocês vão construir uma possibilidade do que vai acontecer, de acordo com o material que vocês têm, se ele dirigir, né? O que pode acontecer com uma pessoa que apresenta essas queixas. Segundo caso, a foto é aleatória mesmo, fictícia mesmo, né? Porque ela não chama Isadora. Então, Isadora, 24 anos, estudante, bateu o carro recentemente e não identificou o motivo da batida. Relatou não ter visto o acidente. Então, se a gente só tem esses dados, tanto num caso como no outro, a gente só tem esses poucos dados, vocês podem fazer várias suposições, tá? Nós não vamos afirmar que ela estava embriagada ou que ela tinha usado algum entorpecente, nós não vamos afirmar, mas nós podemos falar assim, sugere-se, né, que ela não viu o acidente porque ela estava embriagada. E aí vocês vão falar do caso da embriaguez e do trânsito, ou do uso do álcool e do trânsito, o que pode acontecer. Enfim, eu estou dando algumas dicas, não era nem para falar essas coisas, porque eu já fico dando as respostas, mas é para tentar ajudar vocês a construir esses dois casos clínicos ou esses dois estudos de casos que vocês vão ter que colocar para nós lá na plataforma. Então, perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem que fazer o estudo de caso, para fazer o que exatamente? É para fazer um laudo ou é para... Não entendi direito o que é o objetivo, assim. É para fazer uma possibilidade. Não precisa exatamente fazer um laudo, porque não tem dados suficientes para vocês fazerem laudo. Vocês vão relacionar essas queixas ou essas demandas que foram apresentadas com os textos que vocês têm, os temas que nós discutimos. Gênero, medo de dirigir, ansiedade, e outras questões que a gente já discutiu, outros temas que nós colocamos aqui nesse segundo ciclo. Então, vocês vão falar, o que vocês acham que pode ter acontecido? Ou que vai acontecer? Um não sofreu nenhum acidente, o outro falou que sofreu. Então, vocês vão falar... Pode, Isabela. Isabela colocou, é para dizer o que vai acontecer com eles caso eles voltem a dirigir? Pode colocar, caso eles voltem a dirigir, o que vai acontecer. Naquele caso 1, é para falar o que pode acontecer se ele dirigir, porque ele não falou que ele sofreu um acidente, né? Mas ele está com insônia, ele está com dificuldade de concentração. E no segundo caso, ela já sofreu um acidente e ela não lembra de nada. Então, a gente pode fazer algumas suposições do por que aconteceu esse episódio de acidente, visto que ela não se lembra de nada, né? Então, baseado no pequeno texto que tem aí, na verdade são pequenas dicas ou pistas para vocês construírem uma história. E aí vocês podem ficar à vontade para usar a criatividade na historinha de vocês. Clareou, Ana Luísa? Sim, professora. Mais alguém tem outra pergunta? Oi, bom dia, Tati. Bom dia, Bruna. A Tati, na hora que ela escuta a minha voz, ela começa a rir. Você tá falando de trabalho? Eu tô rindo porque eu sabia que você chegou agora. Eu ia perguntar o que tá acontecendo. Depois eu vejo com os meninos, então não precisa repetir. Que eu acabei de apresentar, que a aula de hoje ela é um estudo de caso. E
eu dei as orientações sobre o estudo de caso e nós não vamos ter uma live grande, porque a Isabela, professora, eu posso criar um pano de fundo para a história, um cenário? Pode sim, é isso mesmo. Exatamente isso. Criar uma história, por que que aconteceu, falar uma conclusão do que acontece quando a pessoa dirige nessas circunstâncias, tanto no caso 1 quanto no caso 2, o que pode acontecer, né? Quais são as consequências. É isso mesmo. Se a gente estivesse, gente, em sala de aula, se fosse presencial, a gente ia chegar na sala e eu ia apresentar para vocês esses slides do mesmo jeito que eu apresentei aqui na live, ia para vocês sentados em duplas e vocês iam fazer atividade durante a aula, né? No final da aula a gente ia recolher o trabalho pronto. Vocês já estavam com o trabalho pronto, que vale nota para essa matéria. Mas como a gente está à distância e esse plano de ensino já estava pronto, né? Aí a gente tem que como é que fala? Não é encaixar, adaptar para a realidade que a gente está vivendo. Então, eu estou trazendo do jeito que estava. Eu já apresentei todos os temas que a gente estava propondo para o ciclo 2. Todos esses temas que eu citei, alguns, né? Medo de dirigir, ansiedade de dirigir, a agressividade no trânsito, trânsito de gênero, todos esses. Quem é que está fazendo barulho? E aí, aí vocês vão usar todos esses materiais e vão olhar esse estudo de caso que eu coloquei aqui para vocês. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso agora, porque eu vou encerrar a live e nós vamos ter um tempo, até 10 horas, que é a hora que eu vou começar a aula de estágio escolar. Se vocês quiserem usar esse tempo com a dupla de vocês para já começar, pelo menos, esquematizar o trabalho, eu acho que seria bem mais aproveitável o tempo de vocês, como se a gente estivesse em sala de aula. Eu não vou deixar aqui, porque senão pode tumultuar, um conversa com o outro, tal. Então eu vou desligar a live e aí vocês vão fazer a atividade, fazendo de conta que a gente está em sala de aula mesmo, entendeu? E aí, quando for 10 horas, se tiver terminado, beleza, vocês já terminaram a atividade que vai valer nota para essa disciplina. Se não tiver terminado, vocês podem terminar depois, porque aí vocês vão inserir a atividade na plataforma para mim, que eu vou abrir a aba tarefa lá. Mais alguma pergunta? Ou eu posso encerrar e vocês vão trabalhar? Quem não participou da live, vocês comuniquem, por favor. Eu vou fazer de tudo para colocar... Eu tenho que fazer de tudo para colocar todas as aulas dessa semana online, porque semana que vem é prova. Semana que vem a gente não tem aula, né? Então, todas as aulas têm que estar disponibilizadas. Então, quem não assistiu aqui, quem não ouviu a explicação, ou pode pegar a orientação com os colegas, ou pode assistir também o vídeo depois e entender direitinho melhor o que precisa fazer de atividade valendo nota. Beleza? Ok? Ok. Então, eu vou encerrar, vocês avisam no grupo, né? Que tem gente chegando agora, ó, a Amanda chegou agora. Ah, não vai entender nada, a aula já tá acabando? Como assim, professora? 15 minutos de aula? Então, por favor, Ana Luísa, você avisa no grupo que a aula era só esses 15 minutinhos de orientação sobre a atividade. E aí eu vou encerrar esse link e quando for 10 horas a gente volta no link das 10 horas, ok? Beijocas. Bom trabalho aí para vocês.